Estamos aqui começando o segundo episódio do Copcast, o videocast da Apex Brasil na COP29, com o nosso ilustre convidado Luiz Navarro, diretor do BNDES. Bom, Luiz, é um prazer ter você aqui. Eu queria que a gente pudesse conversar um pouco agora sobre essa transição de governos e que no governo passado a gente teve um sério problema com o banco de falta de do principal papel que o banco tem, que é como desenvolvedor social, né? Como que você poderia dizer sobre isso? Pois é, primeiro também é um prazer estar aqui, conversar com vocês. Obrigada. Da Apex e dizer o seguinte, já que a gente está aqui na COP, né, 29, aqui no Azerbaijão, a paralisação do banco e o projeto que se tinha para o banco era de fato um projeto de que o banco ficasse muito acanhado, né, muito diferente do seu papel de desenvolvimento social e econômico. E nós estamos, nesses 2 anos até aqui, tentando recuperar esse protagonismo do banco. Acredito que de alguma forma bastante salutar, bastante efetiva. Por exemplo, nós já conseguimos, né, recuperar o Fundo Amazônica, que simplesmente foi totalmente paralisado. Nós estamos recuperando o Fundo do Clima, que também ficou totalmente paralisado. Sim. São coisas que beiram o absurdo, ainda mais num país que tem uma responsabilidade grande no que diz respeito às questões ambientais, como tem o Brasil. E assim é olhado por todo mundo. Perfeito. Inclusive, vocês são os guardiões, né, do Fundo da Amazônia. Você poderia explicar um pouco mais sobre como está a situação desse fundo hoje? O Fundo da Amazônia tem cerca de 10 bilhões de reais. Ele conta com a contribuição de vários países estrangeiros que investem, que fazem doações para o Fundo da Amazônia, e ele segue orientações do COFA, que é o conselho que orienta, né, as principais políticas de investimento para os recursos do fundo. Agora, é um fundo que nós, mesmo no passado, mesmo antes dessa atual administração, é um fundo que já foi muito auditado por órgãos de controle, né, por Tribunal de Contas, por Controladoria-Geral da União, e nunca apresentou nenhum tipo de problema. Então, é um fundo também muito exitoso do ponto de vista da sua eficiência, ou seja, os projetos realmente alcançam os seus resultados. Há projetos, inclusive, que são projetos de fundo perdido, né? Então são projetos mais sensíveis, porque evidentemente, nesses casos, a gente tem que tomar mais cuidado para ver onde a gente vai colocar o dinheiro para que ele tenha maior retorno e possa efetivamente ter impacto na região. Perfeito. E voltando um pouco também a falar sobre essa questão de transição do governo, uma das questões da nova gestão agora com o banco é a parceria com a Apex Brasil. A gente queria que você detalhasse um pouco mais como que o BNDES, junto com a Apex Brasil, podem trazer soluções, né, em relação à crise climática e para um futuro mais verde. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que cada vez mais a questão verde, a questão climática, ela é importante para o comércio, né? E poderem a Apex e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, trabalharem juntos e levar essa imagem de que houve uma reversão do quadro de expectativa, do que se espera do Brasil, né? E não só, né, com relação à questão do clima, com relação à questão da recuperação das florestas, Sim, com relação à questão social, mas também, né, mostrar que nós temos um comércio forte e que é um comércio orientado por todas essas preocupações. O BNDES, por exemplo, ele não financia projetos, né, para empresas que estejam relacionadas com desmatamento, ele não financia projeto para empresas que têm acusações de trabalho escravo ou de trabalho infantil. Porque cada vez mais essas coisas se tornam importantes e sempre foram fundamentais, hoje é uma questão até de existência,
de como você se apresenta para o mundo. E a Apex realmente tem seu papel de promover o Brasil no exterior e as coisas do Brasil. De fato, ela é fundamental para que possamos mostrar essa imagem lá fora. E a parceria, inclusive aqui na própria COP, entre a Apex e o BNDES, eu acho que tem tudo a ver, tem muita possibilidade de interatividade, da gente fazer coisas importantes juntos. Você poderia mencionar alguns desses projetos? Ou você até tinha comentado, na verdade, sobre 2 projetos que iam ser mencionados ali durante o seu painel, que era o Sertão... O Sertão Vivo, o Sertão Vivo. E o Arco da Restauração. Sim. O Sertão Vivo ele é voltado para os estados do Nordeste, né? A gente já tem, assim, é algo que a gente cuida muito da Amazônia, mas nós temos também outros biomas que são igualmente preocupantes, assim como o Cerrado, assim como a própria Caatinga lá no Nordeste. Agora, o Sertão Vivo ele busca integrar não só essa preocupação de recuperação do bioma do sertão nordestino, mas também fazer isso com uma preocupação social muito grande, né? Porque a gente fala pouco dessa questão ecológica social, né? Mas muitas vezes as populações de baixa renda são as mais atingidas pelas tragédias climáticas. Com certeza. Não raro. Então, para que o homem também e as mulheres cuidem, né, do clima, do meio ambiente, né, dos biomas, você precisa dar condições para que as pessoas façam isso, né? Você precisa também explicar às pessoas de que forma e a importância delas preservarem o seu próprio... Uma conscientização, né? Exatamente. Então, assim, o segundo projeto, que é o projeto do Arco da Restauração, porque hoje nós temos um verdadeiro arco, né, que se chama Arco da Devastação. Arco em forma de arco. Então, o plano do BNDES é, até 2030, recuperar 6 milhões de hectares dessas áreas devastadas. E até 2050, recuperar 28 milhões de hectares, e o que seria assim, um projeto grandioso e que certamente contribuiria para que a gente possa, inclusive, atingir um patamar de neutralidade de carbono, né, no território brasileiro. Perfeito. É até bacana isso, porque um dos nossos focos na Apex Brasil hoje, esse ano, perdão, é em relação ao Nordeste, o Norte e o Nordeste. A gente tem focado para que as empresas consigam trazer mais os produtos nordestinos para fora do Brasil, né? Mas isso também demanda mais conscientização e todo um processo para que as próprias pessoas entendam que aquele lugar também pode ser mais visto, mais reconhecido e ter mais consciência da região para o Brasil inteiro também, né? É importante ter essa conscientização como um todo. E, bom, Luiz, acho que a gente podia tentar entrar agora na relação da missão da promoção das exportações brasileiras e a atração de investimentos, como isso pode se alinhar com o BNDES no compromisso com o clima da sustentabilidade. Você tinha falado um pouco isso antes, mas existem algumas missões específicas para chegar nesse caminho? Olha, o BNDES ele tem uma diretoria que é voltada só para exportações, né? Colocar nossos produtos lá fora. Muitas pessoas não sabem, mas há empresas como, por exemplo, a Embraer, que não existiriam não fosse o financiamento contínuo do BNDES desde a sua existência, né? E praticamente todas as semanas, na diretoria do BNDES, nós aprovamos projetos para fortalecer empresas, indústrias brasileiras, para que elas possam se preparar ou colocar os seus produtos lá fora, né? Não é uma tarefa difícil, cada vez o mundo é mais competitivo. Sim. Mas a gente trabalha nessa área com bastante entusiasmo
e acha que o banco pode fazer sim alguma diferença para a gente melhorar a nossa pauta de exportação. Perfeito, Luiz. Foi um prazer conversar aqui com você. É um prazer ter o banco também como patrocinador. Ficamos por aqui. Estamos aqui com a ilustre presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para o nosso COPcast, o videocast da Apex Brasil na COP29. Ministro, vamos falar um pouco sobre o futuro do agro no Brasil. Explica um pouco para os nossos espectadores esse panorama. Olha, o Brasil é uma potência agrícola, né? Nós estamos entre os maiores exportadores de grãos e proteínas do mundo. Agora, nós temos que também aperfeiçoar toda a produção de grãos e de proteína, mas diversificar a produção de alimentos que são da cultura alimentar do nosso povo. Quando eu digo aperfeiçoar a produção de grãos e de proteínas, é que essa agricultura, cada dia mais, é uma agricultura que precisa ter uma dinâmica, um enfoque de uma agricultura restaurativa. Fundamental que nós consigamos restaurar áreas de proteção ambiental, Sim. áreas de matas ciliares, que nós consigamos fazer uma pecuária mais intensiva. O Brasil tem, Eduarda, quase que metade da área agrícola hoje como pastagens degradadas, que precisam ser recuperadas. Essas pastagens recuperadas, elas estão mais perto dos centros urbanos, elas não precisam ser desmatadas. Então nós precisamos agora recuperar essas áreas para a agricultura e para a pecuária, né? Ao mesmo tempo, nós temos que recuperar aquelas áreas que foram desmatadas na Amazônia, né? Vejam, eu trabalho com agricultura familiar. Nos assentamentos, a exigência anterior era de supressão de vegetação. Sim. Então, parte desses assentamentos podem ser recuperadas as áreas com espécies que são da Amazônia e que têm um resultado econômico bem maior do que a soja e a pecuária. Por exemplo, o açaí, o cacau, né, os combustíveis de aviação, dendê, por exemplo. Então, nós temos um enorme desafio no Brasil. De um lado, melhorar a qualidade da nossa produção de grãos, melhorar a qualidade da nossa produção pecuária, garantindo maior produtividade e também a recuperação de áreas de proteção ambiental. E, do outro lado, a agricultura familiar ela pode diversificar a produção alimentar para que ela esteja mais condizente com a cultura alimentar do nosso povo. Então precisa investir muito em arroz. A grande boa notícia é que está crescendo no Brasil a produção de arroz e de feijão. Olha aí. Está para cima. Isso, ela vai expandir para o centro-oeste, sul do nordeste, oeste da Bahia, de feijão igualmente, e expandir a produção de frutas, legumes e verduras. E se a gente for colocar também esse lado positivo, como você poderia dizer que o Brasil está em relação ao comércio exterior, como que o Ministério pode agir junto com a Apex Brasil para promover o fortalecimento da agricultura familiar? O Brasil hoje exporta muita soja, exporta milho, exporta carne. Agora, o Brasil pode agregar valor nessa exportação, não é? Você pode dar soja, do milho, você pode exportar linguiça, salsicha, presunto, e você pode, portanto, o óleo de soja, agregar valor.
O café também. Nós somos um grande produtor de café, mas nós importamos o café mais, digamos assim, industrializado. Então nós temos que aumentar a industrialização dos nossos produtos no Brasil, agregando valores. E a Apex, ela é como se fosse uma chave para abrir mercados no mundo inteiro. Então veja, a Apex agora abriu um mercado muito importante na China, no café brasileiro. É verdade. E o agricultor familiar é muito presente na produção de café. Estou conversando com o Jorge Viana, que é o presidente da Apex, aliás, uma grande aquisição que a Apex teve. E o Jorge, ele está debatendo de como nós podemos fortalecer as cooperativas de agricultores familiares para exportação de café, entre outros produtos. Por exemplo, o açaí. O Brasil é um grande produtor de açaí, mas quem domina esse comércio de açaí no mundo é a Bélgica. Então, nós precisamos organizar essa indústria de maneira a fazer com que o capital brasileiro, os produtores do capital brasileiro, ajudem a organizar melhor essa exportação no mundo inteiro. Bom, Paulo, ministro, eu acredito que o Ministério, junto com a Apex Brasil, vai poder fomentar muito a agricultura familiar e fora do Brasil, para o mundo inteiro. E você gostaria de acrescentar mais alguns comentários? Então, o comentário que eu gostaria é, estando na COP, essa convergência de uma agricultura com preocupação ambiental, de uma agricultura restaurativa, que recupere a produção de água, que recupere a cobertura vegetal, que possa fazer essa transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica. Enfim, são desafios presentes na agricultura brasileira e o que nós queremos enfocar é principalmente a função da agricultura brasileira de ajudar a produzir alimentos para que o Brasil tenha soberania alimentar e ajude e continue ajudando a alimentar o mundo. Perfeito, afinal o agro também é sustentável, né? Finalizamos então por aqui a nossa entrevista. Olá, estamos em mais um episódio do COPcast, o videocast da Apex Brasil na COP29. E dessa vez com o nosso convidado, Wander Costa, presidente da CNT. Seja muito bem-vindo, senhor Wander. Muito obrigado. É um prazer estar aqui na Apex, dentro da COP29, para falar da COP e também falar do Brasil. Perfeito, vamos lá então. Olha, o presidente Jorge Viana comentou que a cooperação entre a CNT e a Apex Brasil esse ano é de grande importância. Mas então vamos falar sobre logística. A logística ela é essencial para as exportações e também, enfim, para o funcionamento do Brasil, mas tem tido uma certa carência nos últimos tempos, né? Como a CNT e a Apex podem trabalhar juntas para mudar esse cenário? Você pode falar para as pessoas que estão em casa? A logística é importante, até um tema que ela é coerente com a COP de forma geral. Porque uma logística bem realizada, bem organizada, ela reduz a emissão de poluentes dos veículos que estão sendo utilizados. Perfeito. Vamos falar do rodoviário. O rodoviário com estrada boa, com estrada que tem a velocidade constante, faz com que o veículo consuma menos diesel. Consumir menos diesel é menos poluente. Então é pertinente com a COP29 falar de logística. A CNT ela defende a multimodalidade. Sim. Se a gente pensar no Brasil, o potencial que tem de fazer transporte de cargas, inclusive a safra, que é a commodity que é exportada pelo meio aquaviário, o transporte aquaviário ele polui muito menos por tonelada transportada do que o rodoviário e do que o ferroviário também. Então, a logística é importante para poder valorizar o Brasil. Se nós tivermos uma logística eficiente, nós vamos reduzir o custo do Brasil, nós vamos fazer com que nós tenhamos mais condições de exportar mais as nossas commodities, os nossos minerais, e tem que ser olhado com mais carinho. O Brasil se investe pouco em logística.
mas nos últimos 2 anos, no governo Lula para cá, a gente tem conseguido triplicar o investimento. Ainda é pouco, mas saindo de uma coisa de 5, 6 bilhões de orçamento por ano para 18 bilhões. Então, é o que é possível dentro do arcabouço fiscal brasileiro. Perfeito. Mas temos que investir mais e trabalhar o que nós defendemos na CNT, aquilo que for privatizável, aquelas rodovias e a mesma hidrovias que despertam interesse econômico, que faz a privatização para folgar o governo. Mas o governo tem que continuar investindo, principalmente nos locais menos desenvolvidos, até para poder dar o equilíbrio econômico-financeiro das regiões. Perfeito, Wander. Olha, deixa eu perguntar ainda sobre essa parceria entre a Apex e a CNT. De quais formas as empresas podem trabalhar juntas na agenda da promoção de sustentabilidade e enfrentamento da crise climática? Tinha-se uma visão que o transporte é interno, então não tinha nada a ver com a Apex, com a exportação. Sim. Eu conversei com o presidente Jorge Viana e fui falar com ele que é importante também a Apex dar espaço para o transporte, porque tudo aquilo que é exportado passa pelo transporte. Perfeito. Então, aqui nós somos na COP. O mundo está preocupado com a redução da pegada de carbono em todo o ciclo. Sim. Então o transporte tem que estar preocupado para reduzir também a emissão de carbono durante o transporte daqueles produtos que serão exportados. Perfeito. O presidente concordou com a opinião, aí fizemos uma parceria de trabalharmos juntos no Brasil e fora do Brasil para poder falar também do transporte e tentar pegar a exportação como um ciclo global, um ciclo integrado da lavoura até o consumidor. Perfeito. Existe algum projeto específico que esteja acontecendo, sendo visado pelas empresas? A gente trabalha sempre para modernizar a logística. Atualmente, lá no Brasil, um projeto que está para ser avançado, que a gente entende que é muito importante, é a concessão de algumas hidrovias no Brasil. O Brasil tem alguns rios navegáveis, está crescendo muito o transporte aquaviário, principalmente do Arco Norte, possível exportar os grãos do Centro-Oeste, do Arco Norte com economia, mas não tem nenhuma hidrovia. Sim. Qual a consequência da hidrovia? Não há seca como temos hoje no Amazonas para a navegabilidade. Se eu tivesse a hidrovia funcionando com canais, poderia reduzir a perda econômica da seca. Então, acho que no relação do transporte voltado à exportação, a hidrovia é um assunto que tem chamado a atenção e o governo federal está falando isso. Outra situação que temos que ver é a ferrovia entre oceanos, do Atlântico ao Pacífico, né? Sim. Porque vai possibilitar exportar pelo Peru, pelo porto que vai ser inaugurado agora em novembro, o porto de Xangai. Que ótimo, muito bom saber. Olha, agora fala para os nossos telespectadores aqui, em um cenário global cada vez mais voltado para a redução do carbono, como a CNT vê com as emissões do carbono, como a CNT vê a evolução do setor do transporte no Brasil? O setor de transporte está evoluindo muito. Você pega o programa da emissão de poluentes do rodoviário, começou com o Procombi 0, hoje está no Procombi 8. Os veículos produzidos no Brasil hoje de carga e passageiros, eles poluem 96% menos do que os antigos. Então, qual que é a posição da CNT com relação à redução da emissão de poluentes? No longo prazo, a gente defende novas matrizes energéticas. O gás metano, o biometano, o gás liquefeito, a própria eletrificação da frota. Mas tudo isso eu preciso de tempo para poder desenvolver a infraestrutura de abastecimento. Sim. A matriz energética do Brasil é a melhor do mundo. 95% é de energia renovável. Mas tem 15% que não é. Se eu colocar toda a frota hoje para rodar com eletricidade, que não polui a frota, eu vou ter que aumentar a geração de energia elétrica de fonte térmica. Não é o objetivo. Então, enquanto se desenvolve mais energias renováveis que nós temos potencial e faça as linhas de transmissões entre a geração e o consumo, nós defendemos a renovação de frota. Eu tirar um veículo poluente com mais de 20 anos de circulação e colocar um veículo ainda a diesel que seja, mas reduz 96% menos, estou fazendo um grande dano ao meio ambiente. Então, no curto prazo, a gente defende a renovação de frota com retirada efetiva de veículos poluentes de circulação e no médio e longo prazo, a alteração da matriz energética de forma efetiva. Perfeito. Wander, você gostaria de acrescentar algum comentário para as pessoas que estão nos assistindo em casa? Agradecer a APEC pela oportunidade de estarmos aqui no stand, dividindo espaço, parabenizar pelo trabalho que tem sido feito. E isso basta olhar os números, né? Cada ano o Brasil bate recorde
de saldo comercial, bate recorde de exportação. Isso é o trabalho que a Apex vem fazendo pelo Brasil, pela sociedade brasileira. Perfeito, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso videocast. Ficamos por aqui, esse foi mais um episódio do COPcast, videocast da Apex Brasil na COP29. O Pavilhão do Brasil é patrocinado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, Confederação Nacional do Transporte, CNT, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Confederação Nacional da Indústria, CNI, e o Banco Itaú.